Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós hoje estamos aqui conversando com o Alexander Moreira e que está participando da edição do Congresso de 2023. E nós temos uma perguntinha que é muito importante para todos nós. Então, para a sociedade em geral, você que se preocupa com as pesquisas voltadas para a consciência, o que isso tem de importante para a população, para a sociedade? Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes é disseminado no ambiente, na mídia, ou até mesmo no ambiente acadêmico, que teria sido provado cientificamente que nós somos apenas compostos deste corpo físico, de que as atividades do nosso cérebro, elétrica e químicas, que geram a consciência, o que é o ser humano. E com isso, muitas vezes, se tem uma ideia muito pessimista do ser humano, de que nós somos controlados pela nossa biologia ou pelo ambiente que nós estamos. Quando se percebe a possibilidade da consciência ser algo além do que só o corpo, ou só do que os ambientes sociais e biológicos, que a gente pode ser algo além disso, que a gente pode não ser determinados por isso, tenhamos livre-arbítrio, possibilidade de escolhas frente às dificuldades, ao nosso corpo, ao ambiente, eu posso ser algo além disso e tomar decisões, e ser livre e responsável por essas atitudes. Além disso também, os estudos de consciência e até de sobrevivência da consciência, de que a consciência, a mente, a alma, pode ser algo que vá além do cérebro, além do corpo. E isso pode ter implicações muito grandes para a compreensão do que eu sou enquanto ser humano e até mesmo da minha sobrevivência após a morte. E diante de tantas pesquisas que a gente tem visto sobre a sobrevivência da alma, do espírito, como é que a gente vê isso? Esse é outro ponto muito importante, porque a ideia de uma sobrevivência, ou de imortalidade, ou de sobrevivência da consciência, da mente, da alma, do espírito, dependendo do nome que se dá para isso, sempre foi um tema que chamou a atenção da humanidade. Todas as culturas, todas as tradições espirituais defendem essa ideia, basicamente, que existe uma forma de sobrevivência da consciência. A filosofia, desde Pitágoras, Platão, lá no início, 2.500 anos atrás na Grécia, passando por Kant e muitos outros, trabalhou esse tema também. Mas uma pergunta que se faz é, será que a ciência pode trabalhar com esse tema também? E nós sabemos que sim. Né? O trabalho que a gente tem feito, o livro que a gente publicou atualmente, o Ciência da Vida Após a Morte, revisa 150 anos de pesquisa sobre isso. Então se investiga fenômenos como experiência fora do corpo, experiências de quase morte, experiências mediúnicas, pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Todas essas experiências, no conjunto das investigações, sugerem de modo bastante substancial de que o eu, o que pensa, o que sente, é algo que vai além do cérebro e pode também sobreviver à morte física. Dentre essas suas pesquisas, desses seus estudos, existe assim algum caso que você possa contar para que os nossos amigos possam assim compreender como você chegou a essa conclusão? Sim. Então, por exemplo, há casos de experiências de quase morte, em que, especialmente em casos de parada cardíaca, quando o coração para, o cérebro para de funcionar, porque ele não recebe mais glicose e oxigênio, então ele para de funcionar. Numa visão materialista de que o cérebro que gera a consciência não poderia ter atividade mental. Mas nas experiências de quase morte, as pessoas referem que estavam acordadas, lúcidas, se viam fora do corpo, observando o ambiente. E muitas vezes descrevendo fatos que aconteceram efetivamente durante o processo de ressuscitação, por exemplo, o que exclui ser uma mera ilusão, ou uma mera alucinação ou fantasia. Há casos também, atualmente mais de 2.500 casos bem documentados,
de pessoas, crianças especialmente. Assim que elas começam a falar, crianças de 2 a 3 anos de idade, que começam a referir a uma alegada vida passada. E começam a trazer dados bastante precisos, a profissão, o que eles faziam, o nome das pessoas, o modo de morte. E especialmente, 2 dados que chamam muito a atenção. Essas crianças, com frequência, têm sintomas ansiosos, fóbicos, até sintomas de estresse pós-traumático, sem que nunca tenham passado por nenhum trauma, mas que são compatíveis com a alegada modo traumático de morte, de atropelamento, assassinato, afogamento, etc. E também essas crianças frequentemente trazem marcas de nascença. E essa marca de nascença, há mais de 300 casos documentados que são bastante compatíveis com a lesão que gerou o óbito na alegada personalidade anterior. Então, todos esses são exemplos de casos muito interessantes e sugestivos. Dentro da literatura espírita, a obra, por exemplo, psicografada por Chico Xavier, tem algum caso assim que tenha marcado? Então, são 2 exemplos de pesquisa sobre o que foi publicado pelo Chico Xavier. Talvez 3 exemplos de pesquisa. Os estudos literários. O Alexandre Caroli Rocha, que fez mestrado e doutorado em estudos de literatura na Unicamp, ele investigou no seu mestrado Parnasos de Além-Túmulo, que é um livro que o Chico Xavier psicografou quando ele tinha 22 anos de idade e que tem dezenas de poemas atribuídos a dezenas de poetas. E mesmo o Chico Xavier, com pouca instrução, vivendo numa cidade, Pedro Leopoldo, que aparentemente nem livraria tinha, e cada um daqueles poemas reproduz de modo muito fiel o estilo literário e até o conteúdo intelectual de cada um desses poetas. Esse é um exemplo. No doutorado ele estudou Humberto de Campos, que também foi um grande escritor brasileiro, e as obras, os livros psicografados sob o nome de Humberto de Campos, reproduzem de modo muito substancial o estilo, o conteúdo, a personalidade, até o conhecimento, o repertório cultural do Humberto de Campos. Então esse é um tipo de investigação do Chico. Existe um segundo tipo de investigação que foi publicado pelo Giancarlo Luchetti e outros colegas. Giancarlo Luchetti é um professor da medicina da Federal de Juiz de Fora, em que se analisou as psicografias do Chico Xavier, especialmente do André Luiz, sobre a glândula pineal. Quando foram feitas as psicografias, nos anos 40, não se sabia quase nada sobre pineal no ambiente científico. Se achava que era uma glândula vestigial que não tinha função, basicamente. Mas, apesar disso, as psicografias do Chico falam de uma função endócrina, sobre os hormônios, de função sobre o humor, sobre o temperamento, sobre outras funções variadas que, posteriormente, foram sendo demonstradas. Então, esse artigo, publicado numa revista internacional científica, compara o que se sabia à época, o que estava na psicografia do Chico Xavier e o que se descobriu no meio século depois. E, basicamente, o que estava na psicografia realmente não se sabia à época e está muito em linha do que se sabe atualmente sobre a pineal. E, por fim, o terceiro tipo de investigação, que já foi publicado também, são cartas psicografadas pelo Chico Xavier, né, alegadas de pessoas já falecidas, e nós investigamos, foi um grupo de pesquisa, nós investigamos e publicamos também em revistas científicas internacionais se essas informações eram precisas, por que meios o Chico poderia ter tido essas informações? Por meios convencionais, a família informado, ou lendo em jornais, etc. E nós vimos que várias dessas informações eram informações muito específicas e muito privadas. Algumas delas, nem os familiares que foram até o Chico tinham acesso a essa informação, mas isso aparecia nas cartas. Então, essas são 3 linhas de estudos já desenvolvidos sobre o Chico Xavier e publicados em ambiente acadêmico. Nós agradecemos ao nosso querido Alexander, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite, e suas palavras finais para os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Então, eu diria para 2 recados. Primeiro, para aqueles que são pesquisadores, que estão nas universidades, ou estudantes que têm interesse em avançar, que o campo é muito vasto. Há muitas possibilidades de pesquisa
né, nesse nosso livro Ciência da Vida Após a Morte, nós listamos 350 referências de pesquisas nessa área, então há muita possibilidade, muito mais coisa que pode ser feita. Então fica um convite para que se estude sobre esse tema, que se pesquise, abram-se novas avenidas de investigação. E para quem não está no ambiente acadêmico, mas tem interesse no tema, porque é um tema que interessa a toda a humanidade, na realidade, que venham a conhecer, né, mais as pesquisas que já existem, a aplicação que isso pode ter na nossa vida e a reflexão que isso pode trazer para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e que Deus te abençoe.